Fazer boas escolhas em relação ao uso do tempo é um dos grandes desafios dos professores no planejamento de suas aulas. Isso porque o tempo não está dissociado nem no processo de ensino, nem de aprendizagem. Ele é um elemento central na preparação da aula e está no cerne da nossa preocupação com o direito à aprendizagem. Mas como a gestão do tempo pode potencializar a aprendizagem? E por que é importante rever aquela máxima que os docentes devem ensinar todos os estudantes ao mesmo tempo e, com isso, todos os estudantes devem aprender também ao mesmo tempo? São essas as reflexões que norteiam a conversa desse 5º episódio da 3ª temporada do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. O ponto de partida do bate-papo é o 4º capítulo do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora, produzido pela Roda Educativa e que está sendo lançado pela Editora Moderna e pela Fundação Santiliana. E está disponível para download gratuito nos sites das 3 organizações. Os links estão na descrição do episódio. Eu sou a Viviane Anselmo, coordenadora pedagógica na Roda Educativa, e hoje vou conversar com 2 colegas que também são aqui da Roda Educativa, a Érica de Faria e a Priscila de Giovanni, coordenadoras pedagógicas e autoras deste 4º capítulo, que aborda a importância de planejar os tempos para ensinar e aprender. Olá, Érica! Olá, Priscila! Sejam muito bem-vindas! Olá, Vivi! Olá a todos e todas que nos ouvem. É uma alegria estar aqui, junto com a Pri, minha parceira, para falar sobre esse assunto que a gente pensou tanto para poder escrever. Olá a todas e todos, Vivi, Érica, minhas parceiras queridas, que prazer poder comentar sobre esse trabalho tão importante, com tantas reflexões sobre a prática de sala de aula, produzida, e sistematizada nesse capítulo. Eu que agradeço essa parceria. Obrigada, gente, uma alegria estar aqui com vocês, e para aquecer a nossa conversa, eu queria pedir para vocês contarem sobre as suas experiências como professoras e formadoras, que relação, a Érica falou que desse tanto que foi de pensação para chegar nesse capítulo, como esse tema se relaciona com a vivência de vocês? Esse tema dos tempos de ensinar, aprender, participar, conviver, vocês podem contar um pouquinho da trajetória de vocês? Acho que a gente pode começar pela Érica. Que delícia poder resgatar um pouco das nossas experiências, como professoras e formadoras. Eu acho que sempre foi um desafio pensar a gestão do tempo. E na minha experiência como professora, eu lembro dos inúmeros momentos que eu tinha de planejar e replanejar para colocar, tudo que eu precisava em um dia ou em uma semana de trabalho, às vezes de um dia para o outro, uma nova necessidade de alterações e ajustes. E os desafios que eu enfrentava na hora desse planejamento estavam relacionados ao que priorizar, como dar continuidade às discussões importantes, como considerar as respostas das crianças, diante daquilo que foi problematizado. E com um certo distanciamento, eu ficava intrigada, porque nem sempre as decisões que a gente toma, para uma mesma proposta ou para um componente curricular, são os mesmos quando a gente pensa em outras situações previstas na rotina com as crianças, Isso fazia entender que pensar a gestão do tempo implicava pensar nas especificidades do objeto do conhecimento e também nos agrupamentos produtivos, já que isso tem impacto no tempo previsto para as atividades. Muito bom. E você, Priscila? Eu também fiquei bastante feliz, viu? Feliz e instigada também em escrever esse capítulo, porque eu também fui, como a Érica, professora, atuei aqui na Rede Pública de Santo André, que é um município do estado de São Paulo, não sei se todos conhecem, e por muito tempo eu atuei na sala de aula do ensino fundamental e também da educação infantil. E claro, os desafios, adivinhem, eram justamente dar conta de cumprir no documento curricular os objetivos previstos e escolher entre os diferentes materiais que temos disponíveis, que a gente tem o livro didático, todos os materiais que a gente gosta, que a gente consulta, que a gente acha importante trazer para dentro da sala de aula, e como fazer isso ajustando as situações didáticas aos diferentes conhecimentos dos estudantes. Enfim, sempre foi um quebra-cabeça, como a Érica falou, E hoje, como formadora de professores e coordenadores pedagógicos, o desafio continua, Então, acho que tem sempre uma solicitação nos espaços de formação, ou um desabafo, um desejo dos professores em discutir sobre a gestão de sala de aula e sobre os diferentes tempos. Então, acho que poder sistematizar um pouco dessa experiência, das práticas, dessas trocas que nós somos construindo e desse estudo, foi bem produtivo, um momento importante para mim também de aprendizagem. Espero que possa contribuir aí com os professores, os leitores desse livro. Estamos ansiosíssimas aqui. É muito legal ouvir vocês listarem os desafios de pensar essa rotina, de pensar esse tempo, porque no capítulo vocês trazem muitas ideias práticas, E acho que até por terem vivido e experimentado esses desafios todos, E aí, uma coisa que é bem destacada no livro é a importância da gente rever aquela ideia de que os docentes devem ensinar
organizar todos os estudantes ao mesmo tempo. Mas como que a gente propõe outros jeitos, outras maneiras de gerir o tempo? Você pode dar um exemplo prático de como a gente pode tentar fazer isso? Então, o que faz diante dessa situação? Acho que tem vários caminhos, eu vou apontar alguns. Um início fundamental é mapear os saberes dos estudantes. Então, as avaliações diagnósticas estão aí, precisam ser realizadas e mais do que serem instrumentos de avaliação e serem colocados em prática com as crianças, precisa ter um movimento de análise, reflexão e de retorno para o planejamento docente. E aí, a partir desses resultados, como organizar situações para atender essa diversidade. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as modalidades organizativas e vou trazer com mais força a ideia do projeto didático, porque os projetos podem contribuir para esse trabalho considerando todos. E eu queria destacar que, do ponto de vista da organização do trabalho, há estratégias potentes quando a gente pensa nos agrupamentos. Então, agrupamentos produtivos é um conteúdo forte das formações, do trabalho docente, e ele pode ser entendido no contexto de uma situação didática, então organizar duplas com conhecimentos próximos para discutir algum assunto, para ler, escrever, resolver algum problema matemático. Mas a gente também pode pensar os agrupamentos de um outro jeito. Então, estudantes de quartos e quintos anos que não se apropriaram do sistema de escrita. Esse é um desafio que as escolas públicas têm enfrentado. O que pode ser feito é organizar horários na rotina semanal, pode ser inclusive no próprio horário regular, em que esses estudantes, independente da turma, da série que ele está, se juntam com uma professora para pensar uma atividade que seja ajustada a eles. E os demais estudantes mais avançados, que já se apropriaram do sistema de escrita, realizam outros propósitos. O desafio aqui é pensar numa situação didática que traga um propósito comunicativo social que demande tanto a ação desse estudante que ainda não se apropriou, quanto daquele que já se apropriou do sistema de escrita alfabética. Acho que aqui é um ponto que a gente pode avançar como apoio no marco de um contexto, de um projeto, por exemplo, que tem sentido e significado para todos os estudantes. Muito bacana, Érica, quando você traz, né, essa heterogeneidade como potência e esse lugar do encontro, quando você vai dando as ideias das possibilidades de propostas, né, fica muito forte a ideia de interação, que é algo que a gente valoriza bastante, que a gente tem um capítulo todo falando sobre isso, né, o capítulo 2 e o terceiro episódio do nosso podcast, mas especificamente na forma do professor preparar a sua aula, como que a gente pode prever essas interações entre os sujeitos e os objetos de conhecimento e não somente a transmissão de conteúdos. Acho que a Érica começa a falar disso quando fala dessas atividades, mas você podia detalhar um pouco mais pra gente, Priscila, como que essa interação e pensar essas interações também com os objetos de conhecimento interfere na forma do docente planejar a aula? Essa conversa é fundamental, Vivi. Não adianta muito, né, planejar os projetos didáticos, como o exemplo que a Érica trouxe, né, os agrupamentos, para potencializar a aprendizagem dos estudantes, se a gente não assegurar, de fato, pressupostos importantes de como que as crianças aprendem, né? O que a gente aprendeu sobre como as crianças aprendem. Então, a gente já sabe, a gente discutiu isso no livro, né? Que é um conceito importante, que os estudantes são sujeitos ativos. Eles vão construindo suas aprendizagens por meio de sucessivas reorganizações do objeto de conhecimento. Então, esse é um pressuposto. A gente também sabe que a aprendizagem é um processo social. Então, uma dupla, um grupo, eles constroem um nível mais alto de conhecimento que um único indivíduo. E um terceiro pressuposto que a gente também traz é que a aprendizagem se concretiza quando os estudantes constroem significado sobre o que está sendo ensinado. Então, se eu já sei sobre isso, né, acho que faz pouco sentido nós, professores, gastarmos o tempo didático com atividades pouco reflexivas. E ainda a gente encontra muitas práticas que os estudantes passam muito tempo realizando cópias. Às vezes passam meia hora copiando o cabeçalho da lousa. E por melhor intenção que a professora tenha, nessa meia hora eles poderiam estar refletindo sobre esse objeto de conhecimento, sobre o sistema de numeração, sobre o sistema de escrita alfabética, enfim, qualquer um desses exemplos importantes de ensino. Problematizando, as crianças poderiam estar, elaborando conceitualizações e interagindo com os colegas, né? Então essa questão da interação também está sendo um desafio muito grande para ser superado. A maior parte do tempo, os estudantes, os jovens, as crianças estão em sala de aula realizando tarefas individualmente. Então, se a gente já sabe que a dupla constrói um nível mais alto de conhecimento que o indivíduo, por que a gente insiste tanto em propostas individuais?
Então, é uma pergunta que a gente precisa fazer sempre no nosso planejamento, né? A gente está diversificando? Está equilibrando as propostas em duplas, em grupos, individuais? E acho que esse terceiro pressuposto também, que nós comentamos no livro, da relação, né, da aprendizagem e significado, é um dos princípios para uma boa situação de aprendizagem que a nossa querida mestra Thelma Weiss nos ensinou, que é assegurar essa construção de significado em relação ao objeto de conhecimento que os estudantes precisam aprender. Então, sempre será um desafio abandonar as atividades escolarizadas, mas a gente precisa tentar. No livro, a gente comenta, por muitas vezes, né, que é um esforço do professor em assegurar esses princípios, mas, às vezes, quando eles percebem que tem alguma dificuldade, que as crianças têm alguma dificuldade, acabam voltando numa concepção tipo, eu ensino e você aprende, né? Então, trabalhando por cópia, por memorização, sem significado, e sem perceber, eles estão criando um desafio maior para as crianças. Então, a pesquisadora e professora Delia Lerner nos ensina muito quando ela diz que a gente precisa manter uma vigilância epistemológica, e isso faz muito sentido. A gente precisa perseguir esses princípios discutidos no livro em todas as atividades propostas com os estudantes. Então, a gente dá alguns exemplos lá de como realizar esses questionamentos. Acho que vale muito a pena pensar sobre isso. A gente tem vários exemplos, né, Priscila, como você falou lá no livro, e é tão importante ouvir esses exemplos que você também vai trazendo de como os estudantes vivem esse tempo, quando você fala o tempo que eles ficam na cópia. Acho que faz a gente repensar, né, pensar em rotas, pensar em possibilidades. E a gente está o tempo todo falando de desafios e de caminhos para superar esses desafios, porque a gente sabe que não é simples, né? Que é de pensar o tempo, pensar como essa rotina se estrutura, é complexo. E aí tem outro desafio que aparece no texto, que é como aprofundar conhecimento, como não fragmentar o conteúdo para preservar a natureza social do objeto de conhecimento. Aí queria perguntar para a Érica, se você pode dar um exemplo, mais um, né? Vocês já deram vários exemplos na fala de vocês, acho que isso está muito rico, mas um exemplo de como isso acontece na prática. Lá no capítulo, nós escrevemos um pouco mais sobre o que configura cada uma dessas modalidades. Mas vale trazer aqui que o projeto didático tem como uma característica marcante ter um produto tangível, o que exige uma mobilização dos estudantes para alcançar um objetivo comum compartilhado. Se instaura uma situação comunicativa em que eles precisam produzir algo para alguém ler, para alguém conhecer, para alguém saber, né? Então, por exemplo, num projeto em que eles estão estudando os animais de hábitos noturnos, tem que ler mais sobre um animal específico para buscar informações em torno das perguntas que eles levantaram. Tudo isso para comunicar essas informações descobertas para um outro grupo de crianças da escola. Nesse caso, a gente consegue ajustar os desafios para todos os estudantes, uma vez que aquelas crianças que ainda não leem com autonomia podem, por exemplo, fazer a leitura de um índice, enquanto que os mais competentes nessa habilidade de ler conseguem ler pequenos verbetes para buscar uma informação específica e juntos contribuírem para o compartilhamento das informações com outras turmas. Muito bom, Érica. Te ouvir, acho que vai ajudando a visualizar, né, as possibilidades para o planejamento e aí concretizar tudo isso, né, que a gente está discutindo aqui, que é detalhado no livro, planejar situações didáticas, propondo outras organizações do tempo. Tudo isso muda a forma de planejar que a gente está habituado tradicionalmente, né? E a Érica foi comentando sobre as modalidades organizativas do tempo didático, mas o texto também apresenta alguns critérios que guiam o ensino, né, como a diversidade, a continuidade, a simultaneidade e a progressão. Priscila, como é que é possível pensar o planejamento da aula nesse contexto, com base nesses critérios? Pode contar um pouquinho pra gente? Sem dúvida, Vivi, acho que a forma de realizar o planejamento, ela é bem particular de cada professor, né? De cada organização, né, institucional, o que é combinado entre professor e coordenadores, diretores. A certeza que a gente tem é que precisa fazer sentido essa estrutura do planejamento para os docentes, para que de fato eles usem isso, né? Não há um único modelo, um exemplo, um melhor estrutura para o planejamento, né? Mas eu acho que a gente vem pensando em perspectivas dentro desse capítulo que acho que pode ajudar a gente a avançar a partir de todas as reflexões que nós fizemos. Essa estrutura de planejamento também varia, né? Porque a gente está falando aqui de diferentes modalidades, tem educação infantil, ensino fundamental, né? Os anos iniciais, com professores polivalentes, né? Mesmo nos anos iniciais ou finais, com professores especialistas. E também há todas as outras especificidades, como uma classe multisseriada, enfim, acho que tem diferentes
diferenças de estrutura de acordo com as diferentes modalidades de ensino. E acho que a questão que temos hoje, especialmente no ensino fundamental, é que normalmente a gente tem, até eu comentei isso logo na apresentação que eu fiz desse desafio, que é o que a gente tem. A gente às vezes tem mais de um material didático, um livro didático para seguir com os estudantes. A gente tem outros materiais que a gente gosta, outras sequências e projetos que a gente já tem guardado, né? Porque nós somos professores há mais tempo, a gente troca entre professores muito material didático. A gente tem o mapa da classe com os dados de aprendizagem dos estudantes, que a gente realiza e vai realizando a partir das avaliações diagnósticas, e nem toda a estrutura de um planejamento dá conta para a gente poder pensar como é que a gente monta e organiza isso considerando esses pressupostos, esses princípios que nós discutimos aqui. Nós estamos trabalhando em formação com uma estrutura de planejamento e que a gente também apresenta nesse capítulo e que pode guiar um pouco essas ações e discussões que nós estamos realizando. Imagine uma planilha com 3 colunas, uma de projetos, uma de sequência didática e uma de atividades habituais, que são as atividades permanentes, né? Essa planilha é pensada para o trimestre. Então, a gente inicia o planejamento olhando para os objetivos que a gente tem nesse trimestre, para os estudantes do documento curricular, e a gente começa a analisar. Para eu atingir esse objetivo, o que eu tenho disponível? Então, que unidades do livro, por exemplo, podem se transformar em um projeto potente, como esse que a Érica estava comentando conosco? Pode ser interdisciplinar? Como que ele vai garantir o aprofundamento dos conteúdos? Então, eu monto lá quantos projetos vai ter nesse trimestre. É 1 projeto? 2 projetos? Enfim. Que atividades desse livro, né, ou que achamos importantes, podem ser planejados como atividades habituais e permanentes na rotina? Que não estão a serviço, viu? Acho que precisa ficar bem claro da repetição de propostas, não é fazer igual, né? Mas que vai garantindo essa criação de oportunidades dos estudantes interagirem com o objeto de conhecimento, até que manifestem mesmo progressos nas aprendizagens. Então, quais são elas que eu coloco para esse trimestre? Para pensar nas atividades habituais. Então, eu não estou pensando aqui na semana, eu estou fazendo um planejamento trimestral. E aí, Vivi, tem muito a ver com esse critério de continuidade que você citou. Não sei se eu te respondi aí, Vivi. Sim, respondeu, e tá bacana porque essa conversa tá muito cheia de ideias, né? E aí, acho que para trazer mais elementos, acho que é um bom momento para a gente ir pro quadro aqui do podcast, que é o Direto da Escola, em que a gente convida um docente, alguém que vive o dia a dia escolar, para contar a sua experiência prática, tudo a ver com o que a gente tá falando. Então, nesse episódio, a Thaís conversou com a Simone Cardoso, professora de ensino fundamental no município de São Vicente, em São Paulo, nosso parceiro no projeto Formar Alfabetização, uma iniciativa da Motis. Vamos ouvir? Direto da Escola. Oi, professora Simone, seja bem-vinda aqui no quadro Direto na Escola. Quero te agradecer pela sua participação e queria pedir para que você se apresentasse e contasse um pouquinho aí do seu lugar de fala. Olá para todos, meu nome é Simone Cardoso, eu trabalho como professora na Prefeitura de São Vicente, esse ano vai fazer 27 anos, comecei a trabalhar bem novinha, tenho ao longo desse transcorrer meu aí de prática, né, de sala de aula, muitas experiências legais, muitas aventuras e estou aqui para contribuir um pouquinho e falar um pouquinho sobre a minha prática. Ah, Simone, então a gente vai aproveitar ali para te fazer uma pergunta que acho que contribui muito com outras professoras, com outros professores que estão ali buscando. É por onde começar esse trabalho com a leitura, né? A leitura com as crianças. Então tem uma concepção que circula, que é de que a gente precisa esperar que as crianças estejam lendo convencionalmente para daí sim começar a apresentar livros, textos em diferentes suportes. E a gente sabe que você trabalha de uma maneira diferente. A gente queria que você contasse um pouquinho. Então, eu não aguardo nada disso. É assim, a gente tem que começar a contaminar a criança, né, para que ela realmente se interesse pela leitura, não importa a idade, desde que ela seja, né, tenha essa oportunidade. Então, desde o início do meu trabalho, eu coloco toda uma diversidade, começo a mostrar para elas os livros, tudo que a gente tem disponível, né, dentro do nosso ambiente escolar, dentro da nossa sala de aula, para que eles tenham esse acesso. Então, o que eu faço? Eu mostro, né, eu mostro os livros, a gente tem um cantinho de leitura, nós temos o acesso aos livros, eles têm um acesso aos livros, muitas vezes eles escolhem quais eles querem ler, e não importa, mesmo que não saiba ler, o contato
é sempre muito importante, porque é a partir desse contato que eu motivo eles, né, para ter esse interesse pela leitura e pela grande diversidade de livros, de histórias diferentes, de imagens que tem no livro. Bacana, professora. Acho que te escutando, a gente quebra um pouco dessa concepção, né, de que a criança primeiro precisa ler convencionalmente para depois ter contato com esses textos. Acho que você fala um pouquinho também sobre a importância de ter um acervo diverso e de ter um espaço organizado para essa leitura. E o tempo, né? E a organização aí do tempo? É todo dia? Como que é essa proposta? Como que essa proposta é oferecida para as crianças? Então, eu organizo assim, já faz parte da minha rotina a leitura. Então, assim, a gente faz todo dia, tem a hora da leitura, né? Tem a hora da leitura não convencional, é a leitura convencional, que é a leitura que eu faço, ou que as crianças já sabem ler, elas fazem. Então, assim, eu faço a rotina com eles, e a gente sabe que aquele momento da história vai acontecer a leitura de algum livro que eles escolheram, que eles trouxeram de casa, um livro que a gente esteja trabalhando alguma sequência, algo assim. Mas o importante é que, assim, todo dia tem livro. E o que acontece? A gente faz um catálogo dos livros que nós já lemos. Então, assim, isso é muito importante. E o que é interessante, quando a criança não sabe ler, ele vai ver através da imagem, lá que está no nosso catálogo, o livro que nós já lemos. Então, ele vai contando a história, ele vai identificando através do título do livro as letras. E o que eu acho mais interessante no meu trabalho, eu consigo contaminar a galerinha para que os que ainda não sabem ler ficam totalmente interessados com aqueles que já estão conseguindo. Então eles falam, ai professor, eu quero levar esse para casa hoje para eu fazer a leitura, porque a gente tem também a leitura de casa, né, que eles levam o livro, eles escolhem. Eu tenho um momento que eu escolho o livro, tem um momento que eles escolhem também o livro para eles levarem para casa. Então eu sempre oportunizo. É bacana porque as crianças, elas têm esse sentido super aguçado para aquilo que o adulto escolhe como prioridade, né? Então elas entenderam aí, o seu grupo entendeu que é uma prioridade para você apresentar um repertório de leitura, e me parece, eu fiquei até com vontade de participar dessas rodas, porque me parece que é um momento alegre, é um momento de diversão, é um momento onde eles estão ali convidados a participar. E você fala de algumas situações importantes ali para a organização, que são as alternâncias entre a leitura feita pela professora e a leitura que é feita pelo estudante. E aí você fala de uma outra modalidade, que é a leitura que o estudante faz um para o outro. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, uma criança pega o livro e vai ler para outra, é isso? Sim, sim. O que acontece? Eu gosto de trabalhar muito livro de imagens, porque a criança que ainda não lê convencionalmente, ela vai ver que não precisa somente de letras ali inseridas no livro para ela poder também ler, que a partir da imagem ela também consegue ler. É aí que eu começo a fazer, né, a plantar a sementinha do interesse e da motivação. Então, o que eu faço? As crianças que já têm uma boa leitura, que já conseguem ter uma dominância melhor, eles sentam e leem para os amigos. E aí, é essa parte que eu falo que é interessantíssima, que os que ainda não conseguem ler convencionalmente se motivam para querer pegar um livro e tentar ler. Aí que começa toda essa questão desse processo, né, de você realmente estar ali, colocando eles num campo realmente de interesse pela leitura. E aí, só para a gente fechar, que o nosso tempo aqui é curtinho, destacar, então, essa sua prática de organizar o tempo didático, de organizar o seu acervo e as interações também a favor da leitura, e respeitando os diferentes ritmos de aprendizagens dos estudantes, né? Respeitando que um estudante pode ir puxando o outro, né? E pode ir construindo aí esse campo que você chama desse campo de interesse. Muito bacana, professora Simone, muito obrigada. De nada, amei! Muito bacana ouvir a Simone contar das diferentes decisões que ela precisa tomar na gestão do tempo, né? Na organização das propostas que fazem parte da rotina, no envolvimento dos estudantes. Acho que tem tudo a ver com o que a gente falou ao longo da conversa. Acho que materializa bem um pouco do que a gente foi falando, né? E aí, infelizmente, para encerrar a conversa de hoje, queria chamar vocês para darem alguma dica, pode ser de leitura, de filme, de vídeo, algo que vocês tenham visto recentemente que vocês acham que ajuda a continuar essa conversa, a refletir sobre essas questões. Érica, tem alguma coisa para indicar para gente? Eu queria indicar um livro que tem vivido comigo, um livro literário, que é Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. É um livro de vários contos, inclusive tem um que chama Olhos d'Água, lindíssimo, e o leitor pode desfrutar dessa linguagem poética, dessa linguagem maravilhosa, ao mesmo tempo em que há um contraste com a dureza, com a tristeza e com realidades não tão felizes de muitas mulheres.
Então, é um livro muito bacana, que vale a pena ser lido. Muito bom, obrigada, Érica. Você, Priscila, o que você recomenda pra gente? Eu vou recomendar um livro de estudo. Primeiro que me veio à mente, é uma indicação mesmo para a didática, tem tudo a ver com esse capítulo, que é o diálogo entre ensino e aprendizagem, da professora e pesquisadora Thelma Weiss. Ele é mais antigo, mas traz conceitos bem atuais, como esses dos agrupamentos que nós discutimos aqui. E todas as nossas concepções de ensino, aprendizagem, de avaliação, estão alinhadas com os conceitos apresentados nesse livro. Então, esse é para estudar, indico. Ótimo, dicas anotadas, muito bom, gente, que conversa inspiradora, queria agradecer imensamente, obrigada, Érica, obrigada, Priscila. Eu que quero agradecer novamente essa oportunidade desta parceria nossa para a escrita desse texto e também desejar aos professores que vão ler e ouvir esse podcast que esse material ajude no planejamento, no trabalho de sala de aula. Obrigada. Eu agradeço a parceria de vocês, né, que coordenaram esse livro, das parcerias de produção, especialmente aí da Érica, que está aqui comigo, que topou essa escrita e reflexão coletiva. E espero que todas e todos que estamos ouvindo possam se beneficiar aí dessas reflexões. Mais uma vez, obrigada, gente. E esse foi o 5º episódio dessa temporada do Na Escola, um podcast para educadores e educadoras. Este é um projeto da Roda Educativa em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, com discussões trazidas do livro Docência, Ensinar, Aprender e Transformar Agora. E se você quiser baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br/modernamigos ou rodaeducativa.org.br na área de publicações. No próximo episódio, vamos falar sobre o papel da curadoria de materiais didáticos e pedagógicos no apoio ao processo de ensino. Aproveita para seguir o nosso canal no Spotify para receber o aviso de novos programas ou acesse o YouTube da Moderna. Você encontra os links aqui na descrição do podcast. Temos também 2 temporadas anteriores, dos livros com foco na direção e na coordenação pedagógica. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.